E em uma reunião na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Curitiba e região metropolitana, os trabalhadores decidiram aceitar a proposta do setor patronal e cancelaram a greve que era prevista para os próximos dias. Com isso, o novo piso da classe girará em torno de R$ 1.600 por mês. Por enquanto, o aumento salarial permanece nos 6,08% e o aumento no Vale-Refeição ficou em pouco mais de R$ 50. E uma campanha em Araucária vai alertar a população sobre o uso racional de medicamentos. Acompanhe. Na próxima semana vai ter início, aqui em Araucária, uma campanha para orientar a população sobre o uso racional de medicamentos. Quem vai falar um pouco mais sobre esse assunto é o Dr. Luciano Sancari, aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Doutor, quais serão os aspectos abordados nessa campanha? A campanha ela prevê que a gente possa trabalhar tanto com os profissionais de saúde como com a população em prescrever adequadamente a medicação, uso correto da medicação, a armazenagem apropriada e o descarte apropriado quando existir sobra ou excesso de medicação. A questão da automedicação também, a população vai receber orientação sobre isso? Essa sempre é uma questão muito importante no município. O município gasta 6 milhões e 500 mil reais por ano com medicamentos. E nós entendemos claramente que boa parte dessas medicações às vezes poderiam ter uma utilização melhor. O que acontece dentro desse processo é que muitas pessoas estocam as medicações em casa e aí começam a fazer as suas prescrições de forma amigável para os vizinhos. E uma preocupação nossa é que nem sempre o mesmo sintoma é a mesma doença e nem sempre para a mesma doença e mesmo sintoma a medicação é a mesma. Então nós vamos abordar isso de uma forma bastante ostensiva. Quais são os principais perigos, doutor, dessa prescrição errada, muitas vezes, do medicamento que a pessoa acaba fazendo para o vizinho, para a família, ou até a pessoa acabar tomando algum remédio sem a orientação médica? Uma coisa que é bem interessante é que, como a maioria das vezes as pessoas não têm encontrado efeitos colaterais, não têm tido problemas por conta disso, isso faz com que a prática se torne um pouco mais rotineira. Mas quando as complicações surgem, elas são muito complicadas e muito difíceis. Então, medicações muito simples, como por exemplo anti-inflamatórios que andam muito comumente na bolsa dos pacientes, no armarinho do banheiro, eles podem causar reações alérgicas importantes. O uso incorreto e associação desses medicamentos com outros remédios que a pessoa já use podem trazer efeitos colaterais e riscos que fogem do controle habitual. Então aí a importância e o fundamento de você ter uma prescrição apropriada por alguém que saiba e conheça não só a sua doença, mas também as outras medicações que você usa. Então nós estamos falando desde problemas renais, problemas de estômago, sintomas às vezes muito simples e passageiros como dores de cabeça, náuseas, vômito, diarreia que uma medicação pode causar, até mesmo casos extremamente graves de uma hepatite medicamentosa que possa levar à morte. Então as pessoas muitas vezes não têm consciência desses riscos e por isso que é importante essa conscientização. Novamente aquela situação, como a maioria das vezes as pessoas não experimentam essas situações, elas sentem-se confortáveis em utilizar as medicações prescritas pelos amigos ou aquelas que elas têm em casa e que acabaram sendo sobra de algum tratamento. Em relação ao armazenamento correto dos medicamentos, como que as pessoas devem fazer em casa? Algo bem importante, cada medicação tem alguma peculiaridade. Algumas poucas medicações, não são muito frequentes, elas necessitam de resfriamento, como por exemplo a insulina. Então a insulina ela fica armazenada dentro da geladeira, em recipiente apropriado, na porta da geladeira, que é um local mais apropriado para esta medicação. A maioria das outras medicações não tem um cuidado específico com o resfriamento. E aí o maior risco na realidade é quando elas são colocadas em locais onde elas possam estar expostas a calor excessivo, que pode acelerar o processo de degradação desta medicação. Então, o que a gente orienta? Armários fechados,
longe e totalmente restrito o acesso de crianças a essas medicações, porque o número de intoxicações involuntárias e acidentais são muito grandes. E esse armário longe de instrumentos que produzam calor, como forno, aquecedores, para que mantenha uma temperatura adequada. Alguma parcela de medicamentos, e a gente fala da importância de guardar dentro de um armário, elas são sensíveis ao sol, sensíveis à iluminação. Então a iluminação pode fazer com que perca a qualidade da medicação. Então, fechado, num ambiente onde esteja protegido dessas variações de temperatura. Bom, e mais informações sobre tudo isso, né, serão repassadas para as pessoas durante essa campanha, e como é que vai ser a programação? Bem, na terça-feira, dia 29 de julho, começa uma mobilização que visa abordar os profissionais de saúde. Então essa mobilização da terça-feira vai ser 2 palestras que vão acontecer no nosso anfiteatro da Prefeitura para os médicos, para os enfermeiros, para os farmacêuticos, visando os riscos e o cuidado que precisa ser tomado ao prescrever algumas medicações. Aí nos dias seguintes, que são o dia 30 e dia 31, haverá uma mobilização dentro de algumas unidades de saúde com orientações, distribuição de panfletos e tirar algumas dúvidas. Existem no dia 30 2 focos principais, um deles é o Centro de Especialidades Médicas, próximo ao NIS, e o Posto de Saúde do Industrial. E no dia 31 nós vamos ter mais 2 polos que serão na praça da Igreja Matriz aqui de Araucária e na unidade de saúde do Costeira. Nessa mobilização nós vamos ter algumas atividades básicas do dia a dia, medindo pressão, vendo glicemia das pessoas, mas o foco é orientar o descarte apropriado. E o convite que a gente faz à população é que nesses dias da campanha elas façam uma limpa dentro do seu armáriozinho, dentro daquele estoque de medicamentos que é arriscado ter em casa e possam levar às unidades de saúde para que eles sejam descartados apropriadamente. Lixo, vaso sanitário não é local para descarte de medicamento. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Da Secretaria Municipal de Saúde, Mônica Seulin, para o Jornal Regional. E o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, SISUTEC, registrou 260 mil inscrições até o meio-dia de hoje, segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Educação. Os estudantes têm até amanhã para se inscrever no site do SISUTEC. Nesta edição serão ofertadas gratuitamente 289 mil vagas em ensino técnico. Para concorrer, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e feito o Exame Nacional do Ensino Médio Enem do ano passado, sem tirar 0 na redação. Pelas regras do SISUTEC, 85% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou privadas como bolsistas integrais. A seguir, atendimento no Hospital de Araucária continua precário.